Bom, no vídeo de hoje vamos contar assim, a história da Mitsubishi e como ela se tornou, né, uma das maiores empresas de automóveis no mundo e que tem uma história bem curiosa, tanto em relação a como surgiu a sua logo e assim, como ela foi parar no meio automobilístico, que inicialmente ela começou fabricando navios. Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, aqui no canal que nós já contamos várias histórias de empresas, tanto de carro, empresa de alimentos, enfim, tem vários aqui, mais de 30 vídeos, então eu recomendo você dar uma olhada depois que esse vídeo terminar. Bom, a história da Mitsubishi, que não é nada nova, para vocês terem uma noção, começou lá em 1870, quando um jovem bem ambicioso, que foi no caso do Yataro Imazaki, fundou a primeira empresa Mitsubishi, lá em 1970, que era uma empresa de navegação, ó, quem diria. E o Japão naquela ocasião estava saindo de décadas de isolamento e estava tentando assim acompanhar o desenvolvimento do Ocidente, que tinha alguns países mais desenvolvidos e ali no Oriente tinha pouquíssimos exemplos no qual ele seguir. Então assim, o Japão já vinha com outros olhos para evitar sair, que tinha vários conflitos naquela época, o que todos vocês sabem, né? O Japão envolveu em várias guerras depois disso, mas já estava com esse pensamento de crescer e expandir para outros mercados. A empresa de Yataro, que é o seu fundador no caso, cresceu bem mais rápido do que ele estava prevendo. Em apenas 5 anos ele já tinha diversificado o seu segmento para vários outros setores relacionados sempre ao comércio, beleza? Mas teve início na fabricação de motores e navios de pequeno porte a partir de 1870. E bom, só para vocês terem uma noção, a logo da Mitsubishi, que já foi desde o início, é essa mesmo, que significa 3 diamantes, como se fossem uns losangos, a logo mais antiga que está nesse formato desde a sua criação. E bom, o que será que significa isso, né? Foi assim, a intenção de representar que eles estão tanto no ar, quanto na terra e também no mar, representando assim as 3 meios de segmento que a Mitsubishi atuava e que foi aprofundando cada vez mais com o decorrer dos anos. E a Mitsubishi é um dos maiores grupos japoneses atualmente, mesmo sendo um dos mais antigos também. E só para vocês terem uma noção, ele atua em vários setores financeiros e além de carros elétricos, carros, avião e também barcos. Desde o seu princípio ali, ele já tinha um interesse muito maior do que ser só mais uma companhia de navio, que naquela época tinha várias, como por exemplo, financiada pelo governo. E como eu disse para vocês, tinha uma competição muito grande com o governo, porque eles não queriam um monopólio muito grande e acabou prejudicando o crescimento da Mitsubishi, quando ela tinha apenas 10 anos de criação e já estava começando a expandir seus produtos para outros países do Oriente. Tanto que o governo lá do Japão criou uma outra estatal, uma empresa para competir, e isso foi ruim tanto para a Mitsubishi quanto para essa outra empresa, que ambas estiveram muito próximo de ter ter que declarar falência por conta dessa competição bem desnecessária. Mas essa competição aí entre essas duas empresas foi horrível para a marca, que o Yataro, que é o fundador da companhia, morreu em 1885, ou seja, a Mitsubishi tinha apenas 15 anos de fundação, mas já estava bem grande pelos padrões de onde ele começou, praticamente do zero. Só para contextualizar, quando veio o falecimento do Yataro, ele tinha mais do que 58 anos e quem assumiu foi o seu filho. Ele foi fundamental para dar uma modernizada na empresa a partir daquela época, beleza? E enquanto a competição aumentava no mar, por conta ali daquela estatal que estava brigando com a Mitsubishi, eles diversificaram ainda mais o ramo de atuação e assim adquiriu uma mina de cobre e uma mina de carvão lá na cidade de Nagasaki, também no Japão. Antes do Yataro vir a falecer, ele fez um dos maiores feitos da companhia e também nesse ramo de navegação, onde em 1884 produziu o primeiro navio a vapor de ferro fabricado no Japão. Então nós estamos falando de 1884, uma revolução totalmente gigantesca para aquela época. Uma pena que um ano depois ele veio a falecer. Filho de Yataro, que é no caso do Hiyasa, eu acho que é isso, Hisaya, alguma coisa assim, tá? O nome dele, vou deixar uma foto aparecendo. Ele assumiu a presidência em 1893, como eu disse para vocês, e ele reestruturou a Mitsubishi completamente. Tanto que ele entrou em vários outros setores de operação, como por exemplo o setor de imobiliária, financeiro, melhorou bastante o marketing da companhia.
e foi importante demais para essa exploração de minérios, como por exemplo, ele já tinha adquirido uma mina de carvão e de cobre lá na cidade de Nagasaki e incentivou ainda mais a construção de navios naquela época. Só para contextualizar aqui para vocês, o primeiro veículo da Mitsubishi foi ali no início da Primeira Guerra Mundial, que eles fizeram um modelo A, e o primeiro veículo com tração integral, e foi o PX-33, que era integrado assim para as tropas militares a partir da Primeira Guerra Mundial, ou seja, 1914, ele já tinha começado essa produção de veículos. E quem foi muito importante para dar essa virada de chave na companhia e começar a produzir veículos, como por exemplo carros, foi o Koyata, que assumiu a presidência a partir de 1914 e aí criou o Mitsubishi Heavy Industries, que eles construíram depois dessa junção, né? Automóveis, como por exemplo carros, enfim, aviões, tanques para a Primeira Guerra, e foi muito importante porque começou a produzir esses tipos de veículo, mas a Primeira Guerra e também a Segunda prejudicou quase todas as companhias, e não foi diferente com a Mitsubishi, que teve um impacto ainda maior do que as outras por conta ali do final da Segunda Guerra Mundial, que não foi muito interessante para o Japão. E com essa grande crise que ela vinha passando desde o final da Primeira Guerra, já começou a Segunda, eles não tiveram muita inovação nos seus veículos, e praticamente todos os navios que eles produziam era em função do Japão, ou seja, às vezes contraiu muita dívida e eles venderam um percentual da companhia, mais de 50%, para um grupo de estrangeiros, e a empresa deixou assim de ser familiar. Com essa venda da companhia foi até interessante, sem sombra de dúvidas, porque eles começaram a incentivar a fazer negócio com o Ocidente, como por exemplo com os Estados Unidos, que tinha acabado de sair de uma guerra, mas como tinha estrangeiros dentro do conselho da companhia, foi mais fácil exportar os produtos para lá, além de países igual a Inglaterra e, de forma geral, o Reino Unido. Para vocês terem uma noção do quanto a Mitsubishi já era grande, lá em 1946 as tropas aliadas invadiram o Japão e eles tomaram sede praticamente de todas as grandes companhias japonesas. A Mitsubishi não saiu dessas e ela foi dividida, o conglomerado, para não ficar algo gigantesco, como por exemplo os Estados Unidos exigiu. Ela foi dividida e fragmentado em mais de 139 companhias. Eu estava até dando uma olhada ali e vi alguns artigos de que a Mitsubishi hoje tem mais de 2.300 companhias integradas nessa holding, então é até difícil você avaliar quanto que vale a companhia. Mas só para deixar claro, nesse ramo de automóveis, de carro, ela está avaliada de 1,5 bilhão a 3 bilhões de dólares, não tem um levantamento certo. Mas foi a partir da década de 60 que eles começou e caiu de vez assim na produção de automóveis e exportando cada vez mais para países do Ocidente, que foi quando começou a ter um conhecimento maior. A partir da década de 70, lançou assim o Lancer e a Pajero, que transformou a marca radicalmente, né? Você pode colocar assim um antes e depois da Mitsubishi, de ter lançado o Lancer principalmente, e a Pajero, que naquele primeiro momento não foi um grande sucesso, mas posteriormente assim, foi o veículo mais vendido da companhia por vários anos. E aqui no Brasil, para vocês terem uma noção, ela chegou bem rápido. A Mitsubishi chegou a partir de 1990, bem antes de grandes companhias igual a Audi, a Mercedes, a Porsche, enfim, e já aproveitou essa vinda do mercado externo para o Brasil e estabeleceu raízes, que foi importante para eles vender a Pajero Full naquela época e a L200, e eles até mesmo fizeram uma fábrica em Goiás, que são fabricados lá em Catalão, mais modelos SUV da marca, como por exemplo, no último ano agora de 2020, a produção do Outlander Sport, o Eclipse, além da Triton L200 e do ASX, que foi um grande lançamento da marca nesses últimos anos. Queria falar aqui também a respeito de grandes lançamentos da marca, que foi a partir da década de 90, como por exemplo o Eclipse, fez um sucesso absurdo, igual o Lancer também. Foi um dos carros mais vendidos na década de 90 e que foi muito importante para a companhia naquela ocasião, que estava ainda começando, tendo raízes ali a partir de 1980 nos Estados Unidos. Tem também um emblemático 300 GT, que foi um grande sucesso, principalmente nos Estados Unidos, e chegou a alguns modelos no Brasil, quando eles começaram a importar veículos para cá, a partir de 1990. Teve alguns lançamentos agora em 2021, que vai ter a nova geração do Outlander e também o novo Eclipse Cross,
que ainda não saiu em 2021. Para 2022 está previsto uma nova geração da L200 Triton e uma versão híbrida, primeiro carro assim da companhia, que está disponível para o público, do Outlander. Em 2023 também está previsto na Pajero, que vai ter o modelo híbrido, que é a Pajero Sport, a partir de 2 anos, né? No caso, em 2023. Enfim, como eu disse para vocês, então, uma avaliação do valor de mercado da Mitsubishi nesse ramo automobilístico giraria ali de torno de 1,5 bilhão de dólares a 2 bilhões, 3 bilhões e meio de dólares, que podemos dizer ali, mais do que 15 bilhões de reais tranquilamente. É uma empresa gigantesca contando apenas esse setor, que foi fragmentado durante os anos, e também porque a Mitsubishi já tinha essa visão a longo prazo de estabelecer raízes e também ter várias opções de segmentos em diferentes, né, que você vê ali, que desde o começo já tinha adquirido uma mina de minério para extrair carvão, cobre, enfim, algo totalmente diferente e que deu muito certo mesmo com o passar dos anos. Bom, essa foi mais uma história aqui no canal. Deixa aqui nos comentários qual história você tem interesse que eu faça no próximo vídeo, e deixa aqui também qual o modelo de carro mais emblemático da Mitsubishi que você gosta, beleza? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!